E aí, galerinha, tranquilidade? WhatsApp, projeto Posso Mais, Quero Mais. Segunda aula de números complexos. Estaremos trabalhando efetivamente nessa aula a forma polar ou forma trigonométrica. Obviamente, também vamos estar relembrando a forma algébrica e as operações com a forma algébrica que são necessárias para você poder executar cada item da prova do PAS. Vamos nessa então? Olha só, galerinha. Muito importante, forma polar ou trigonométrica. Na primeira aula, a gente trabalhou com a forma algébrica. Lembrando que forma algébrica é muito importante porque também sempre tem algum item na prova do PAS, beleza? No decorrer dessa aula e das próximas aulas, principalmente a terceira aula e a quarta, vai ser uma bateria de exercícios focado na teoria da primeira aula e da segunda aula. Então veja só, toda forma algébrica de um número complexo é necessário ter a forma polar dela. Você tem que saber escrever a forma polar, também chamada de forma trigonométrica. Galera, eu tenho aula desse assunto, ciclo trigonométrico, que é necessário aplicar na forma polar, beleza? Então, vai ter um link aí, já pegando essa aula, show de bola, que a galera curte bastante e gosta muito da didática. Então, olha só, continuando. Todo número complexo tem a sua parte real e tem a sua parte imaginária, beleza? Aqui no plano ortogonal, eu estou pontuando aqui o número complexo Z. Lembrando que esse número complexo, aqui no seu gráfico, você tem a parte real sempre anotada aqui no eixo horizontal e a parte imaginária no eixo vertical. E aqui, ó, eu coloquei um número complexo qualquer Z, dado por A mais IB, parte real, parte imaginária. Beleza. O que é necessário para você trabalhar com a forma polar? Essencialmente, você tem que saber dois caras. Primeiro, você tem que saber o módulo do número complexo. Segundo, você tem que saber o ângulo desse número complexo em relação ao eixo horizontal. Então, como é que é o esquema? Galera, olha só. Aqui está o ponto Z, o número complexo. Eu quero calcular primeiramente um cara chamado módulo. Muito importante, muito fácil. Por que muito fácil? Módulo nada mais é do que a distância do número complexo até a origem. Essa distância aqui, ó, é o que a gente vai calcular, é o que é chamado de módulo. Aqui, ó, o módulo tem uma representação, tem duas na verdade. Você pode colocar aqui essa distância módulo, tem essa notação, então, módulo de Z, módulo do número complexo Z, módulo de Z, e outra maneira de representar o módulo, galera, também é através da letra grega Rho. Da letra grega Rho. Só que a UNB usa mais essa linguagem aqui, tudo bem? Não pode descartar essa linguagem aqui, tudo bem? Então, sabendo que módulo é a distância que a gente chama de distância do ponto afixo até a origem, se você olhar para essa figura aqui, ó, você tem um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, você vai observar que o módulo que eu quero calcular é a hipotenusa. Então, hipotenusa, essa distância aqui, ó, é B, tranquilo? E essa distância aqui, ó, é A. Então, daqui você tira o que para calcular o módulo? Teorema de Pitágoras. Galera, aplicaremos Teorema de Pitágoras aqui e fica assim, ó. Aplicando o Teorema de Pitágoras, vamos deixar pontuado essa desgraça aqui. Tranquilo. Você tem, olha como é que fica. O módulo, puxa pra cá, tá? Ó, Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa, galera, é o módulo, é a distância que eu quero calcular. Então, hipotenusa é o módulo ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma. A soma de quem? Dos catetos. Quem são os catetos desse triângulo retângulo? O A é um cateto, o B é um cateto, beleza? Lembrando que o A e o B são valores reais que compõem o meu número complexo aqui na forma algébrica. Então aqui, ó, cateto A ao quadrado, cateto B ao quadrado. Como eu quero calcular o módulo e não o módulo ao quadrado, é só pegar o expoente 2, levar para o outro lado da igualdade, isso vira o quê? Raiz quadrada. Vira raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Pronto. Galerinha, isso aqui é o cálculo do módulo de um número complexo. Não tem mistério.
Muito tranquilo, muito fácil. Por exemplo, eu quero calcular o módulo. Eu tenho aqui, ó, um número complexo Z qualquer. E esse número complexo é 1 mais, por exemplo, I raiz de 3. Quem seria o módulo desse número complexo? Galera, esse aqui, ó, se você olhar para a expressãozinha, é a parte real vai ser o A. A parte imaginária aqui, ó, o B vai ser a raiz de 3. Então, na hora que você calcula o módulo desse número complexo, eu vou ter a raiz quadrada de A. Quem vai ser o A? O 1. Fica 1 ao quadrado. Mais. Quem é o B aqui, ó, do que nós anotamos? É o coeficiente da parte imaginária. Raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado. Tranquilo? Então, você aí do terceiro ano vai obter 1 ao quadrado é 1. Raiz de 3 ao quadrado eu posso dividir o expoente 2 com o índice 2 da raiz, sobra 3. Tá aí, ó. Galerinha, 1 mais 3, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, o módulo desse número complexo vale 2. Tranquilo? Achou fácil? Sou tranquilo? Tá de boa? Tá favorável aqui, galera? Facinho, né? Meu irmão, sempre é desse jeito, Japa? Sempre. Não muda a forma de calcular o módulo de número complexo. Outro exemplo. Aqui, ó. Eu vou puxar aqui um outro exemplo. Por exemplo, eu tenho um módulo complexo. Eu tenho um número complexo qualquer W. Tá aqui W. É um número complexo. Só para não viciar com a letra Z. E aí, eu tenho esse aqui, ó. Menos meio. Mais I raiz de 3 sobre 2. Número complexo. Quero calcular o módulo desse número complexo que está na forma algébrica. Galera, como é que fica? O módulo desse número complexo é a raiz quadrada de... Se liga, galera. Olha só. Quem é o A, que é a parte real do número complexo? Aqui é o menos meio. Quem vai ser o B? O raiz de 3 sobre 2. Então agora aqui, ó, vai ficar, olha só que tranquilidade. O A ao quadrado, então, é menos meio ao quadrado. Tá aí de boa. Mais o B, que é a parte imaginária aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Beleza? Aí o módulo do complexo W vai ficar, galera, ó. Eleva ao quadrado. Você sabe que o número é negativo. Elevado ao quadrado dá positivo. Sempre. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Mais. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Conforme já vimos aqui, ó. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então aqui dá 3. E 2 ao quadrado é 4. Pronto. Soma de frações de denominadores iguais. Então esse módulo do número complexo vai ser. Galera, mesmo denominador, 4, 4. Mantém o denominador e soma os numeradores. 1 mais 3, 4. Pronto. Olha o módulo aí. 4 por 4 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Beleza? Galera, vocês podem estar se perguntando assim: mas Japa, raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Raiz quadrada de 1 é mais ou menos 1. Não. Por que não tem menos 1, menos 2? Galera, porque módulo é distância. Distância é valor positivo, não tem distância negativa. Tudo bem? Se você achou isso aqui um pouco rápido, volta o vídeo e vê novamente, pausadamente, para você não voar, ok? Então não tem mistério, tá aqui o módulo de 2 números complexos de boa. Tranquilo? Agora, além disso, você tem que saber o módulo e um cara chamado argumento. Como assim? Olha só, é importante que você saiba o argumento do número complexo. O que é isso? Para calcular o argumento, ou seja, o ângulo em que você tem a posição do seu número complexo e no que você traça o seu módulo, que é a distância do ponto fixo até a origem, você forma um ângulo em relação horizontal. Esse ângulo aqui é o argumento. É ele que vai dar a forma trigonométrica do seu número complexo. Então, olha só. Aqui, de acordo com o que vimos anteriormente, você tem um triângulo retângulo. Beleza? O módulo já vimos como calcula. Agora,
Em relação a esse módulo, você vai ter uma relação aqui no triângulo retângulo de um cara chamado razão trigonométrica, lá do 9º ano, que vê no 1º ano e vê no 2º ano. Tem que saber pro 3º ano. Olha só, em relação a esse ângulo, galera, o que você tem que analisar? Esse cateto B aqui, ó, esse cateto B aqui, ele é oposto ao ângulo θ. E esse cateto A, ele é adjacente ao ângulo θ. Você sabe que num triângulo retângulo, nós temos duas relações. Duas não, três. Seno, cosseno e tangente. Se você escrever o seno do ângulo θ, o que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno. O que vai ser o cosseno? Cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Se você analisar aqui, veja só. Seno do ângulo, que é o argumento, que é o cateto oposto ao ângulo θ. O oposto a ele é o B, então fica B. Que é hipotenusa? Hipotenusa é o módulo do número complexo. Módulo do complexo. Da mesma forma aqui, ó, cosseno do argumento, do θ, do ângulo θ, é cateto adjacente. Olha pra cá. Quem é o adjacente à letra... Quem é adjacente ao ângulo θ? É o A. Lembra que eu falei já no modo assim, ó? Cateto A ao lado do ângulo é o A adjacente. Pode crer? Então aqui, ó, o A é o cateto adjacente. Hipotenusa. Hipotenusa é o módulo. Pronto. Aí daqui, ó, o que eu vou fazer? Galera, eu vou dar uma reescrita nesse camarada aqui. Eu vou dar uma leitura para esse cara mais à frente, tá? Na estrutura que vai ser montada para a forma trigonométrica polar. Isso aqui vai ser essencial para você definir quem é o ângulo, tá? Quem é o argumento. Logo, portanto, pessoal, tu vai ter que saber aquela tabela da trigonometria que envolve os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Seno, cosseno e tangente. Tu vai ter que lembrar disso aí. Vamos se lembrar pontuadamente. Falou? Então, isso aqui vai servir para calcular o argumento. Você vai calcular essa razão e essa razão. E, de forma simultânea, fazer uma análise de quem seria o argumento. E aí, quando você for determinar o argumento através dessas duas razões, a sua forma trigonométrica, ou também chamada forma polar, ela vai ter a seguinte estrutura. Galera, a forma polar de um número complexo Z, e esse número complexo Z que nós pontuamos anteriormente, é o número complexo A mais e B ou BI, tanto faz, é o que? Galera, essa igualdade pode tratar de não esquecer mais para sua prova do passo. Falou? Irmão, a forma trigonométrica ou a forma polar é o módulo vezes, atenção, hein? Olha a ordem, vezes o cosseno do ângulo ou do argumento mais i seno do argumento. Essa é a estrutura base para a forma trigonométrica ou forma polar de um número complexo. Você, a partir de agora, não pode esquecer de como é a escrita da forma polar ou trigonométrica, beleza? Lembre-se que, galera, quem sempre vai estar acompanhando o número imaginário é o seno. Por que é o seno? Você vai verificar aqui que o eixo, aqui ó, esse eixo vertical é o eixo imaginário, tá determinado pelo B. O B acompanha o seno aqui, ó. Tudo bem? Agora, galera, forma polar, forma algébrica. Vai acontecer do cara te dar a forma algébrica, você vai escrever a forma polar. Pode acontecer do cara te dar a forma polar para você ir para a forma algébrica. Pode acontecer dele te dar um par ordenado e esse par ordenado ser escrito na forma algébrica e na forma polar, beleza? Como é que você vai trabalhar com isso aqui? É o que vamos fazer
agora. Então olha só, galera, como é que a gente vai trabalhar com a forma polar, forma trigonométrica? Você tem aqui, de forma resumida, o que eu já comentei e um detalhezinho da trigonometria fundamental. Você que tem dificuldade com a trigonometria, não pode deixar de ver um vídeo meu, que é o ciclo trigonométrico, lá no Matjapa, playlist do Enem, beleza? Ó, galera, o número complexo, ele pode ser representado por um par ordenado, por uma forma algébrica, e aqui a gente vai trabalhar é a forma polar, beleza? Para calcular a forma polar, é necessário que você saiba calcular o módulo do número complexo e o seu argumento, através do seno e cosseno do seu argumento que escrevemos anteriormente, beleza? O módulo eu não deixei registrado aqui, mas o módulo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Falou? É só voltar ao vídeo que você vai relembrar, porque não faz nem 2 minutos, meu irmão, essa parada. Relaxa, galera. Ei! Galerinha, saudade, viu? De vocês. Ó, como é que a gente então usa esse paranauê, essa desgraça toda aqui? Galera, olha esse exemplo. Eu vou colocar o número complexo, vou colocar ele na forma algébrica e a partir dela vamos escrever a forma polar. Então olha só. Dado o complexo, vírgula, escreva na sua forma polar. Galera, olha o complexo que iremos iniciar. Por exemplo, eu tenho o número complexo Z, vou chamar de Z1, falou? Aqui eu vou fazer uns 3 exemplos para você ficar de boa. Número complexo Z1, 3 não, uns 4. Ah, sei lá, meu irmão. Olha essa porra aqui, ó. Por exemplo, 1 mais raiz de 3i. Galera, já vimos isso anteriormente. Para escrever a forma polar desse número complexo, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai identificar, você vai fazer o cálculo do seu módulo, que é a distância do ponto fixo à origem do plano ortogonal x ou y. Galera, olha como é que vai ficar o paranauê. Fica assim, ó. Galera, o módulo do número complexo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Galera, quem é o A, quem é o B? O A é 1, o B é raiz de 3. Vou deixar aqui, ó. O A é 1, o B é raiz de 3, beleza? Então, seu número complexo vai ficar assim, ó. O módulo é igual a raiz quadrada, o A, 1 ao quadrado, o B, raiz de 3. Fizemos isso anteriormente, pessoal. Então aqui, ó, já sabemos que 1 ao quadrado dá 1, já sabemos que é raiz quadrada de 3 ao quadrado divide o índice expoente 2 com o índice 2. Então você já sabe que o módulo aqui vai dar 1 mais 3, 4, raiz quadrada de 4, 2. Pronto. Tenho anotado o meu módulo. Com o módulo, agora eu vou escrever quem é o argumento. Então eu quero definir quem é o ângulo formado. E daqui a pouco, ao final, eu vou te mostrar isso no gráfico. Importantíssimo você saber fazer essa representação graficamente. Isso vai ajudar bastante nas raízes complexas, tá? Então olha só. Como é que eu determino o argumento? Olha pra cá. Você tem aqui seno do ângulo, cosseno do ângulo. O propósito é descobrir quem é esse ângulo. Para isso você tem que ter o módulo, já foi calculado que é 2, e tu tem que ter a parte imaginária e a parte real. Então vai ficar assim, ó. Seno do ângulo é quem? B sobre o módulo. Galera, quem é o B? O B é raiz de 3. Show de bola. Quem é o módulo? 2. Pronto. O seno do argumento, seno do ângulo, é igual a raiz de 3. Beleza. Cosseno. Cosseno tá aqui, ó. É o A sobre o módulo. A é a parte real. Parte real é 1. Então, A sobre o módulo. Quem é o A? 1. Módulo. 2. Show de bola. Agora se liga, galera. Eu quero escrever o argumento. Quem é ele? Pensa assim, ó. Agora eu vou escrever isso aqui bem aqui assim, ó. Seno do argumento, raiz de 3 sobre 2. Cosseno do argumento é meio. Tá aqui a forma algébrica
Tá aqui a forma polar. Eu tenho uma triste notícia pra você. Tu tem que treinar isso. E sabe quanto tempo você tem que gastar para escrever da forma algébrica para polar? Não pode gastar 1 minuto e 15 segundos. Tem que ser ligeiro, galera, ligeiro. Não, não é possível. É possível, demônio. Treina essa porra aqui pra você ver várias vezes. Tu dá conta. Agora, é importante que você entenda isso aqui, ó, graficamente. Então, olha como ficaria esse graficamente. Parte real, parte imaginária. A parte real aqui, galera, ó, é no eixo horizontal. Então ficaria assim, ó. Aqui é a parte real, aqui é imaginária. O 1, parte real, ficaria aqui, ó, 1, por exemplo. 1. Raiz de 3, que acompanha o número imaginário, tá na vertical. Raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Tá um pouquinho acima de 1, vamos botar aqui, por exemplo, raiz de 3. Tá aqui, ó. Aqui tá o seu número complexo. Aqui tá o complexo Z1. Isso é muito importante, você vai ver quando a gente começar a fazer questões da ONB na terceira aula. Galera, aqui, ó. Esse complexo, em relação à origem, me dá um ângulo de 60 graus. Tá no primeiro quadrante. O módulo aqui é de 2. O módulo é 2. Tá aqui, forma algébrica, forma polar e a sua representação gráfica. Beleza? Vamos fazer mais um para você poder afiar cada vez mais, pegar a velocidade e ver as variações que vai existir aqui. Olha o próximo exemplo. Galera, olha o próximo exemplo, tranquilidade. Ó, se eu tenho agora, por exemplo, um número complexo que eu já vou chamar de Z2. Vou colocar logo um número complexo aqui que mexe com raiz, porque a galera tem um drama com raiz. Relaxa, meu irmão. Não esquenta a priquita com rola fina não, meu irmão. Olha só. Menos 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2 e... Caralho, japa! Só de olhar, dá nos nervos. Relaxa, vou fazer devagarzinho, bem gostoso. Vai entrar, relaxa aí. Olha só. Galera, esse número complexo. Uma coisa muito importante, quando você vai já escrever na forma polar, e dependendo da questão do ONB que é cobrado, já é interessante você saber onde está posicionado isso aqui. Então agora, antes de começar a calcular o módulo do número complexo, e depois o argumento do complexo, para colocar na forma polar, eu vou te mostrar isso aqui já graficamente. Já vou puxar esse cara para um gráfico. Olha só, galera. Como seria esse camarada no gráfico? Se liga nas ideias aí, se liga no Paranauê. Velho, olha isso. A parte real, que está na horizontal, é negativa. Aqui, ó, tá vendo? Negativo. Se é negativo, é a esquerda, aqui ó, da origem, a esquerda da origem. Menos 2 sai de 2, por exemplo, está posicionado aqui, ó. Menos 2 sai de 2. Falou? E o 2 sai de 2, que acompanha o número imaginário na vertical, é 2 sai de 2 positivo. Então vamos supor que ele esteja aqui, ó. 2 sai de 2 positivo. Então, onde está posicionado o seu número complexo Z2? Veja. O seu número complexo Z2 está aqui, ó. Aqui está o Z2, beleza? Então já sei que ele está no segundo quadrante. E você vai ver o porquê que eu quis fazer agora o início na sua representação gráfica para depois continuar com o restante. Ó, vou calcular agora quem é o seu módulo. Quem é o módulo do número complexo Z2? Quem é o módulo? Vamos nessa? Galera, o módulo do número complexo Z2, desgraça, é o que? É a raiz quadrada da parte real ao quadrado e parte imaginária ao quadrado. Ou seja, ó, lembra que isso aqui agora é o A, isso aqui é o B, beleza? Da nossa expressãozinha que nós vimos no decorrer desta aula. Então, olha como é que fica a parada, meu irmão, ó. Menos 2 raiz de 2 ao quadrado, que é o A, mais um B ao quadrado, ou seja, 2 raiz de 2 ao quadrado. Beleza. O Z2 vai ficar assim, ó. Galera, raiz quadrada. Aqui você vai levar o menos 2 ao quadrado, o raiz de 2 ao quadrado, o 2 ao quadrado e o raiz de 2 ao quadrado.
Menos 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, porque eu divido o expoente 2 com o índice da raiz, que é 2. Pronto. Mais 2 ao quadrado dá 4. E raiz de 2 ao quadrado dá 2. Pronto. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 2 dá 8. 8 mais 8, 16. Show de bola. Então a raiz quadrada de 16 é 4. Então temos aqui, galera, o módulo do número complexo. Beleza? Então essa distância aqui, do ponto fixo até a origem, é o módulo do número complexo. Beleza? Agora, o que a gente vai determinar? O ângulo. Ei, se liga nas ideias. Ei, o argumento é um ângulo. É o ângulo que esse número complexo forma com o eixo horizontal, com o eixo real. Galera, cuidado. O ângulo tá aqui, ó. É esse ângulo aqui. Não é esse aqui, Satanás infeliz. É esse aqui, ó. Você consegue perceber que esse ângulo passa dos 90 graus? E você vai ver que vai passar dos 90 graus. Vamos lá? Ó, o argumento, galera. Vou calcular o argumento. Para calcular o argumento, o que eu tenho que fazer? Eu vou, olha para cá, ó, vem para cá. Para calcular o argumento, eu tenho que saber fazer o seno e o cosseno do seu argumento através dessas duas razões. Então, o seno é o B sobre o módulo e o cosseno é o A sobre o módulo. E B está na parte imaginária, A está na parte real. Então, vem para cá. Galera, quem é que vai determinar esse argumento? Agora eu vou fazer desse jeito, ó. Seno do ângulo E é o B sobre o módulo. Cosseno do ângulo, que é o argumento, A sobre o módulo. Se liga. Quem é o B? Olha lá o infeliz, ó. O B é 2 sai de 2. Mas, quem é o módulo? Quem é o módulo? O módulo é 4. 4. Ei, simplifico 2 com 4. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Então fica a raiz de 2 sobre 4. Ou, detalhe, olha só. Aqui deu positivo. Show de bola, positivo. Agora olha para isso. Cosseno do argumento é o A sobre o módulo. A é a parte real. Aqui, ó. Menos 2 sai de 2. Menos 2 raiz de 2. Sobre o módulo. Módulo 4. Simplifica o 2 por 2 e o 4 por 2. 2 por 2 dá 1. Vai ficar menos raiz de 2 então. E 4 por 2 dá 2. Galerinha, olha só aqui que eu quero que você observe. Eu vou destacar. Aqui está positivo, ó. E esse aqui está negativo. Beleza? Esquece que tem um positivo e negativo por enquanto. Eu quero que você olhe apenas para os resultados do seno e cosseno. Seno, raiz de 2. Aqui é 2, falou? É 2. Ó, irmão, olha para o resultado do seno e cosseno sem levar em consideração sinais. Seno, qual é o ângulo do seno que dá raiz de 2 sobre 2? E qual é o ângulo do cosseno que dá raiz de 2 sobre 2 também? De novo, qual é o ângulo do seno que dá raiz de 2 sobre 2? E o ângulo do cosseno que dá raiz de 2 sobre 2. Olha só, vamos lá para a tabela que deixamos anotado no canto. Raiz de 2 sobre 2 do seno e do cosseno é o ângulo de 45 graus, beleza? 45 graus. Então, o argumento aqui, galera, ó, esse ângulo, ele está associado, esse ângulo, galera, está associado a 45 graus. Agora, toma cuidado. Olha só, eu vou botar 45 graus, porém, não é 45. Não será o 45. Por que não será? Vamos explicar. Agora olha para os sinais. Seno positivo, cosseno negativo. Tá em qual quadrante vimos anteriormente? Ó, o complexo que ele te deu tá no segundo quadrante. Meu irmão, segundo quadrante. Seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante, olha só. Seno é positivo no primeiro e segundo. Cosseno
ele é negativo, ó, cosseno negativo, no segundo e terceiro quadrante. Cara, lá no início, observe, aqui ó, tá no segundo quadrante. Então o meu ângulo tem que ser do segundo quadrante. Até porque seno positivo, cosseno negativo, só vai ser seno positivo e cosseno negativo no segundo quadrante. Então seu ângulo de 45 tem que estar representado no segundo quadrante. E quem é esse ângulo do segundo quadrante? Galera, já estudamos, ó, de novo, aula ciclo trigonométrico, que vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Ciclo trigonométrico, playlist do Enem, meu vídeo, show de bola, é top essa aula, hein? Ó, galera, esse ângulo então não será o de 45, vai ser o de 135 graus. Caralho, por quê? Eu vou explicar muito rápido aqui, galera. Porque isso está lá no vídeo que você clica depois e você vai lá para a aula do ciclo. Ó, meu irmão, o ângulo de 45 graus é esse aqui, ó. Ele no segundo quadrante, olha só, você traça uma linha imaginária aqui. No segundo quadrante vai representar aqui, ó. Aí como é que você sabe que é 135? Simples, ó. Daqui para cá, se você observar, daqui para cá, ó, eu tenho um arco de 45. Esse arco de 45 é o mesmo que está aqui, ó. É o mesmo arco. Eu sei que meia volta é 180 graus. E se esse arco em azul é 45 graus e aqui meia volta completa 180, se eu fizer 180 menos 45, dá quanto? 180 aqui menos 45. Dá 135. Beleza? Então o ângulo de 45 graus no primeiro quadrante, ele no segundo quadrante é 135. Então aqui está o teu argumento. 135. Galera, esse ângulo de 135, você tem que saber a representação desse cara em radianos. Você vai na aula que eu já te falei, que eu tenho lá no canal. Meu irmão, esse ângulo em radianos é 3π sobre 4 radianos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, já estudamos essa parada, qualquer coisa, olha lá no vídeo, falou? Pronto. Módulo 4, o argumento 135 graus. Então, a forma polar do número complexo Z2 vai ser, galera, como é que é a forma polar? Módulo vezes cosseno do argumento mais e seno do argumento. Então olha só, finalizando aqui, ficou show de bola. Que é o módulo? O módulo é 4 mais cosseno, que é o argumento? 135 graus, que eu vou colocar em radianos. Que é em radianos? 3π sobre 4. Olha aí, ó, gostosinho. Vezes mais e seno do argumento. Que é o argumento? 3π sobre 4. Tranquilo, galera? Você vê que, se você observar profundamente, sacou? Observar profundamente, meu irmão, o processo é sempre o mesmo. Só que você tem que ganhar velocidade nesse aqui. A parte que eu considero mais complicada para você, que não estava tão afiado em estudar, é essa parte que envolve ângulo e determinar quem é o ângulo, o argumento que representa o número complexo. Por quê? Porque você tem que saber ciclo trigonométrico. Falou? Terceiro exemplo para podermos escrever na forma polar, forma trigonométrica. Galera, aqui eu tenho o número complexo com a parte real 8 e a parte imaginária menos 8 raiz de 3, beleza? Aqui já podemos pontuar que isso aqui vai ser o nosso A e isso aqui vai ser o nosso B. Igualmente do segundo exemplo, eu vou já localizar esse ponto, esse número complexo, no plano cartesiano, no plano ortogonal. Olha só como é que eu posso escrever, galera. Como é que vai ficar o processo. Não é difícil, observe. Galera, parte real, eixo horizontal, é o 8. 8 à direita aqui, ó, do zero que é a origem, positivo, 8 tá aqui, ó. 8. Parte imaginária, que vai ser o B, é o menos 8 raiz de 3. Negativo, menos 8 raiz de 3, negativo. Tá aqui, ó, para baixo.
Beleza? Vamos localizar, por exemplo, aqui, ó. Menos 8, raiz de 3. Isso quer dizer que o seu complexo está posicionado no quarto quadrante, o nosso número complexo Z3. Veja, no quarto quadrante, você quando for analisar o ângulo, o seno é negativo no quarto e o cosseno é positivo no quarto. Você vai ver que na hora que a gente for montar o argumento, o seno vai ser negativo e o cosseno vai ser positivo, beleza? Então, primeiramente, vamos determinar o módulo desse complexo aqui, ó. O Z3, o módulo. Calculando o módulo, galera, aqui, ó, módulo do complexo é o quê? É a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, raiz quadrada da parte real ao quadrado, parte imaginária ao quadrado. Parte real é 8, 8 ao quadrado. Mais parte imaginária é menos 8 raiz de 3. Menos 8 raiz de 3 ao quadrado. Beleza? Então aqui nosso número complexo Z3 fica assim, ó. Aqui dá 64, 64. Show de bola. Aqui, ó, menos 8 ao quadrado é 64. Vezes raiz de 3 ao quadrado é 3. Porque eu posso dividir o expoente 2 com o índice 2 da raiz quadrada. Aí, ó, 64 vezes 3 mais 64, faça essa conta. Tu vai encontrar 256. E a raiz quadrada desse número aqui é 16. Beleza? Tá aí. Calculamos o módulo do complexo Z3. Agora, o argumento, o ângulo que representa isso aqui. Olha só que importante. O ângulo, sempre quando você vai tomar esse ângulo, o ângulo no sentido positivo é o padrão. O ângulo que você vai ter desse número complexo, olha só, é esse aqui, galera, ó. É esse ângulo aqui, ó. Ó que beleza. É o ângulo do quarto quadrante. Beleza? Ó, então agora vamos para o argumento, que é o seno do ângulo e o cosseno do ângulo. Quem é o seno? É o B sobre o módulo. Quem é o cosseno? O A sobre o módulo. Parte imaginária sobre o módulo, parte real sobre o módulo. Quem é a parte imaginária? O B, menos 8 raiz de 3. Menos 8 raiz de 3. E o módulo? Módulo 16. Cosseno. Quem é a parcial? O A, o 8. E o módulo 16. Pronto, galera. Aqui, ó. Vou simplificar o 8 e o 16 por 8. O 8 e o 16 por 8. Aqui vai dar negativo, aqui vai ficar positivo. Então, vou ter no seno negativo, no cosseno positivo. Veja. Simplificando aqui por 8 por 8, vai ficar 8 por 8 dá 1, 1 raiz de 3. 16 por 8, 2. 8 por 8, 1. 16 por 8, 2. Galera, seno do ângulo, que vale raiz de 3 sobre 2. Cosseno do ângulo, que vale meio. Galera, lá na tabela dos ângulos notáveis, a gente vai tirar esse valor. Mas olha só, seno negativo, cosseno positivo. Seno negativo, cosseno positivo é um ângulo do quarto quadrante. Conforme vimos aqui também, ó, ângulo do quarto quadrante. Agora, quem é esse ângulo? O ângulo de referência é o ângulo que está lá na tabela. Olha só, olha a tabela aqui, galera. Se você olhar raiz de 3 sobre 2 no seno e meio no cosseno, olha aqui. Traz pra cá. Seno, raiz de 3 sobre 2. Cosseno, que vale meio, é o ângulo de 60 graus. Então, a sua referência é o ângulo de 60 graus. Só que 60 está no primeiro quadrante. Então, olha pra cá, pra cá. O ângulo é o de 60 graus? Não, não é o de 60. É o ângulo referente ao 60 no quarto quadrante. Quarto quadrante. Quarto quadrante é o ângulo, galera. Quem é esse ângulo? Meu irmão, é 300 graus. E 300 graus em radianos, já vimos isso em aula, hein? 5π sobre 6. Beleza? Rapidamente, para você que não lembra, por que 300 graus? Olha só, no ciclo trigonométrico,
Aqui está o ângulo de 60 graus. Aqui você tem um arco de 60. Se você traça uma linha paralela ao eixo vertical, essa linha paralela, desgraça, vai dar um ângulo bem aqui. E que é esse ângulo bem aqui, ó, no quarto quadrante? Quarto quadrante. Esse arco é de 60 e esse também é de 60. Uma volta completa, 360. 360 menos o arco de 60 dá 300. Tá aí, porque 300 graus é o ângulo que vamos usar, porque o ângulo está no quarto quadrante, beleza? Pronto, então agora escrevemos o nosso número complexo na forma polar. Vai ser o módulo do número complexo vezes o cosseno do seu argumento mais o i seno do seu argumento. Tá aí, ó, a forma polar. Que é o módulo? 16. Cosseno, o ângulo, 5π sobre 6. Mais i seno de 5π sobre 6. Pronto. Tá aí, galera, a forma polar. Veja que estamos treinando como escreve o número complexo na forma polar. Ainda não vamos fazer as questões difíceis que caem na prova da UNB, mas você tem que saber essa parte inicial. Vamos fazer agora, galera, duas questões do UNB, da parte da UNB, dois itens, julgamento de item, de dois gráficos que já estudamos na aula de número 1 de complexo. Vamos nessa então, para fechar nossa aula? Olha só, é uma questãozinha da nossa lista de número 1 da prova da UNB, que fala sobre mostra um gráfico que é sobre o veículo leve sobre trilhos. Tá aí para você o enunciado, mas eu vou fazer logo a parte resumida, tá? Lá na aula de número 1 nós já vimos essa questão, só que só resolvemos dois itens dela, falou? Olha um terceiro item da questão. Ele fala no item 3 que o número complexo, com base nas informações apresentadas, conclui-se que ZA é igual a raiz de 85 cosseno de θ mais i seno de θ, com θ variando de π sobre 2 a π. Galera, como você julga esse item? O complexo ZA, que é o ponto A, ele é definido lá no gráfico. Olha o gráfico aí, olha o gráfico aí. O aeroporto JK é o ponto A, que está bem na esquerda do seu gráfico. E o ponto A é dado por um par ordenado. O par ordenado do ponto A é menos 9, 2. Tá aí, menos 9, 2. O ponto A te dá o complexo ZA, que na forma algébrica é menos 9 mais 2i. Beleza? Você já tem que saber que esse aqui, ó, na hora que a gente for calcular, é o A, o menos 9, e o B é 2. Então, o seu número complexo, que é esse aqui, ó, perceba. No gráfico, a posição do aeroporto JK está no segundo quadrante. Isso aqui, galera, é ângulo do segundo quadrante. Segundo quadrante. Por quê? Aqui é 90, aqui é 180. O ângulo entre 90 e 180 é segundo quadrante. Então esse ângulo que o cara coloca aqui, ó, tá ok, é do segundo quadrante sim, falou? O que eu tenho que verificar? O módulo. Então calculando aqui embaixo, galera, ó, o módulo do complexo ZA é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A ao quadrado é menos 9, A ao quadrado, e B é 2. Pronto! Olha aí, meu irmão! Raiz quadrada de menos 9, perdão, menos 9 ao quadrado é 81. 2 ao quadrado é 4. Somou, raiz de 85. Então, o módulo do número complexo, raiz de 85, o módulo tá aqui, ó. Então, realmente, o item está certo. Beleza? Item tranquilo da prova da UNB. De boa? Olha o próximo para a gente poder encerrar. Olha esse item da questão 2 da prova do passe da UNB. O gráfico que tá na tela agora aí é um gráfico que fala, galera, sobre as drogas que foram pesquisadas no Reino Unido. Tem um enunciado aí gigantesco, já foi trabalhado lá na aula de número 1, então assista a aula de número 1 também.
Você que não assistiu tá vendo essa aí agora. Aí o texto é grande, mas você só tem que saber os pontos relacionados aqui no gráfico com cada droga. Aí vamos lá para o item 3. Olha o item 3 aí aparecendo. A representação polar da pontuação referente ao crack é Z igual a 7.424 cosseno de Q mais seno de Q, em que Q é o ângulo entre o eixo OX e a reta que liga a origem O igual a 0 mais I0 ao ponto XY, que corresponde ao crack. Essa parte final do enunciado, pouco importa, só encheu linguiça, só para falar que o crack, ele em relação à origem, tem uma certa distância, e representado em relação à origem do ponto 00. Para julgar esse item, o que você tem que saber? Você tem que saber qual é o ponto que representa o crack. Lá no gráfico, olha o gráfico de novo. O crack está lá na direita do gráfico, e ele está apontando para o valor 80 na horizontal e 32 na vertical. Esse é o par que representa o crack. Galera, para eu saber se isso aqui está certo, esse aqui é forma polar. Forma polar tem o módulo e o ângulo. O ângulo, ele não fez referência a quem é o ângulo, só falou que é ângulo. Beleza. Então eu não vou precisar novamente calcular o argumento, saber quem é o ângulo. Só tem que saber quem? O módulo. Ver se isso aqui realmente está certo ou não. Vamos nessa? Galera, isso aqui, ó, parte real, parte imaginária. Parte real na horizontal, parte imaginária na vertical. A e o B. O nosso módulo, então, é a raiz quadrada de A ao quadrado, que é o 80, e B ao quadrado, que é o 32. Olha aí, moleque, ó. 80 ao quadrado é 6.400. 32 ao quadrado é 1.024. Somou o danado aqui, ó, da raiz quadrada de 7.424. Esse é o módulo. Se você observar bem, ó, o módulo é a raiz de 7.424. E não é 7.424, é a raiz quadrada. E ele é o valor do módulo, beleza? Então, veja que está diferente. Então, o item está errado. Pode crer? O tererê, moleque? É isso aí. Galera, essa aula número 2 foi tranquila. É só para você entender como escreve a forma polar. Na próxima aula, efetivamente, vamos começar a fazer várias questões referente à aula número 1 e essa aula número 2, beleza? Galerinha, que sempre está na minha aula ao vivo, a cores, saudade de vocês. Essas aulas, a primeira e essa agora, galera. Você já percebeu que não tem barulho externo de alunos. Por quê? Porque eu tô sem horário para poder trabalhar aos sábados. Estou sempre com algum trabalho a fazer nas escolas. Tudo bem? Mas estamos juntos na parada, vamos juntos estudar. Canal Matjap, o ensino da matemática a todos. Um abraço, galerinha. Aula 3, a próxima. Agora sim! A banheira de pau! Não é confortável, mas em cima dos dias, aquele boas maneiras. Veja por que funciona!